E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre toda a treta, toda a confusão que teve ontem no pós-jogo de Botafogo e Atlético Mineiro, que acabou deixando tudo mais acalorado para a final do dia 30. E alguns pontos muito importantes eu vou destacar no vídeo de hoje para vocês, depois que a gente analisa com mais calma o que aconteceu, o que não aconteceu, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para começar, toda essa treta se desencadeou porque supostamente o goleiro reserva do Atlético Mineiro, Matheus Mendes, teria... o Luiz Henrique teria falado para ele que o time do Atlético Mineiro é fraco, que o time do Atlético Mineiro é uma merda, desmerecendo a equipe do Atlético Mineiro. Isso foi a versão do Matheus Mendes, o goleiro reserva do Atlético Mineiro, e isso chegou até o Hulk, que é o grande símbolo do Atlético Mineiro, o líder do elenco, que foi tirar satisfação com os jogadores do Botafogo, falando, como é que tu fala que o meu time é uma merda? E até teve na transmissão, falaram que o Hulk havia falado pro Marlon Freitas, tu vai ver quem é merda quando eu entrar em campo. Então isso já deixou mais acalorado. Só que aí tá um ponto muito importante. Quando o Hulk deu a entrevista, ele falou que ele não ouviu o Luiz Henrique em momento algum falar que o time do Atlético Mineiro é uma merda. Ele falou que o único jogador do Galo que ouviu essa fala do Luiz Henrique foi o Matheus Mendes. Aí ele repassou pro restante do elenco. Com certeza, ali no vestiário, no intervalo, ele falou, o Luiz Henrique falou que o nosso time é uma merda, desmereceu a gente. E isso, obviamente, inflamou também o time do Atlético Mineiro para eles impedirem o Botafogo de ganhar ontem. Tava claro, o Atlético Mineiro nem tava buscando a vitória mais no jogo depois que tava com um homem a menos. O Atlético Mineiro se fechou e devem ter feito ali um pacto no vestiário. Não vamos deixar eles fazerem gol, vamos prejudicar eles então no campeonato de alguma forma. Isso aconteceu. Você vê o time todo Atlético Mineiro marcando lá atrás e o Atlético sem buscar até o contra-ataque. O Atlético Mineiro era só chutão pra frente e pronto. Pra segurar o resultado. Pra segurar o 0 a 0 e atrapalhar o Botafogo. Só que aí que tá. Será que o Luiz Henrique realmente falou isso? Até seria bom o Luiz Henrique se pronunciar também sobre esse caso todo. Porque de uma forma ou de outra, isso acaba manchando o Luiz Henrique para as outras torcidas. Olha como é que ele é soberbo, olha como é que é o Luiz Henrique, tá se achando, não sei o que lá. E se for mentira isso, se ele não tiver dito isso, seria bom também ele vir a público e falar, em momento algum eu falei isso, foi uma história inventada por tal jogador do Atlético Mineiro. Eu acho que poderia ser uma opção o Luiz Henrique vir e falar. E aí o Hulk vai tirar satisfação, primeiro com o Marlon Freitas. Primeiro falaram que foi o Marlon Freitas que tinha dito. E depois mudaram a versão porque foi o Luiz Henrique que teria dito. Até o Everson vai lá e fala na entrevista no pós-jogo que foi o Marlon Freitas que falou. O Hulk falou que foi o Luiz Henrique. Então, a história realmente não bate de quem foi que falou isso que o time do Atlético Mineiro é uma merda. O Hulk vai lá, tira satisfação com o Marlon Freitas e tem aquela briga toda, vai falar com o Arthur Jorge e acaba desencadeando uma briga entre os seguranças do estádio, contra os seguranças do Botafogo, com os jogadores do Botafogo, e nessa briga o Botafogo perde um dos seus jogadores mais importantes para essa reta final de temporada, né? O Botafogo perde o Luiz Henrique por expulsão pro jogo contra o Vitória, que é um jogo importantíssimo pro Botafogo, e o Luiz Henrique é um desfalque muito sentido por qualquer equipe aqui do futebol brasileiro se ele estivesse jogando. O Luiz Henrique acabou perdendo também a cabeça, jogou uma garrafinha d'água e foi expulso. Não era pra ter feito isso. Nesse momento você tem que ter uma cabeça muito fria, uma cabeça muito no lugar. Eu sei que é difícil, que é complicado, porque no calor do momento, na emoção, a gente acaba tomando algumas decisões erradas em vários âmbitos, em várias partes da nossa vida. Então, realmente, a gente perde a cabeça, a gente fica descontrolado. Isso acontece, mas o Luiz Henrique vai desfocar o Botafogo em um jogo importante. Só que uma coisa que ninguém tá falando, e que até eu falei no vídeo de ontem, quem começou tudo isso foi o Daverson e o Atlético Mineiro. As provocações do Daverson, cara, sem necessidade. Ele vai lá, faz aquele lancezinho dele, vou até passar pra vocês, que ele vai fingir que vai chutar, coloca a mão na perna e trava. Aí já começa, o Alexandre Barbosa vai lá e dá uma chegada nele. Eu sei que também os jogadores do Botafogo tem que ter cabeça no lugar, tipo, nem ligar pra isso. Pô, jogador profissional. Só que na hora a gente, porra, o cara tá tentando tirar a gente pra merda também. Vou lá tirar satisfação com ele. E isso, obviamente, também mexeu com o Luiz Henrique pra deixar ele mais nervoso. Pra se ele realmente falou isso, com certeza tem a ver. Aí o segundo lance do Daverson, ele pega, vira a cara pra um lado, toca pro outro. Aí o tempo todo caindo. E aí também tem a parte dos jogadores do Atlético Mineiro chegando também um pouco mais forte. O que é do futebol, porra. O Rubens chegou 2 vezes mais forte e foi expulso. Então tem punição pra isso. Então tudo começa na provocação do Daverson. Eu sei que tem muita gente que gosta do que o Daverson faz.
Só que a gente só gosta do que o Daverson faz quando ele tá ou no nosso time ou quando é contra um rival do nosso time. Aí a gente vai sorrir. Agora, se o Daverson fizer isso contra o nosso time, a gente vai ficar puto. Tô mentindo? Não tô. Enquanto o Daverson tá fazendo e zoando os rivais, a gente vai sorrir, vai aplaudir e falar, pô, futebol raiz. Quando é contra o nosso time, a gente vai ficar puto. Caraca, lá, tentando desmerecer meu time. E aí, com certeza, se teve essa fala do Luiz Henrique, foi desencadeado por conta das provocações do Daverson durante a partida também. Então isso tem que ser dito, isso também tem que ser comentado. Você gostando ou não essas provocações do Daverson, acabaram desencadeando nessa briga toda, nessa treta toda entre o Luiz Henrique e Hulk. O Hulk vai lá, também fala que o Luiz Henrique é desumilde, que ele ficou por 7 anos na seleção brasileira, que o Luiz Henrique tá com os jogos tá se achando. Mas eu acho que nem é questão de desumildade do Luiz Henrique ou algo assim do tipo. É mais a vontade de ganhar. Você pode acabar perdendo a cabeça, pode falar algo às vezes que por você não falaria se você não tivesse ali no calor da emoção. Se ele realmente falou. Mas quem sai mais prejudicado nessa história toda, no final das contas, sabe quem é? É o Botafogo. Porque perde o Luiz Henrique, perdeu o Alexandre Barbosa também, que perdeu a cabeça. E brigou com o Igor Rabelo. Mas no final das contas é isso. Essa é a minha opinião sobre essa briga, sobre essa treta toda. E esse é o fato que acabou desencadeando tudo. Primeiro foi as provocações do Daverson. Então, se realmente o Luiz Henrique falou isso, eu tenho certeza, cara, que foi por conta disso também. E aí também teve aquele chutão do Everson que pega no Tiquinho Soares, que eu não sei se foi ou não com intenção. Todas essas diferenças serão resolvidas dentro de campo no dia 30. Podem esperar, não por uma final comum de Libertadores, mas por uma batalha travada dentro de campo de dois times querendo vencer. O Botafogo tem mais time, tem mais elenco, tem mais plantel, tem jogadores mais diferenciados para decidir essa final e é o favorito. Só que o Botafogo precisa ter a cabeça no lugar e não cair em nenhuma provocação que fizeram o Atlético Mineiro no dia. Tá provocando? Ok. Vou jogar, vou meter gol e aí eu vou te zoar na comemoração. Beleza? Minha opinião, abração do Francesco, é nóis, fui.